Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, eu sempre fecho aquela janela e hoje que abri. Eu que abri. Fecha. Deus abençoe a sua vida, amém? Teve algum marido que lavou a louça hoje? Eu me livrei, foi minha filha que lavou, foi uma benção, viu, irmão? Encostou lá, eu fiquei quietinho, não falei nada, né? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar, né? Jesus é bom, né, irmãos? Mas eu estou aprendendo a cozinhar lá em casa, viu, irmãos? Ontem eu fiz um bolo queimado, a gente está chegando lá, está chegando. Não fiz o bolo queimado, o bolo que eu fiz foi certo, eu só esqueci de tirar. E aí quando eu lembrei já tinha passado, né? Aí você dá aquele grauzinho no bolo, né? Corta o fundo, começou a parte de cima, ficou bom. Pelo menos minha mãe falou que... Minha mãe é suspeita, mas ela falou que estava bom. Jesus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu vou pregar 3 vezes sobre o assunto de hoje. Qual é a sua identidade? Você tem identidade? Né? Eu levei não sei quantos anos para tirar a identidade. Quando eu fui tirar lá, eles disseram, sua identidade está obsoleta, está precisando de pôr um número. Eu sou do século passado e não tinha computador quando eu tirei a minha identidade. E aí puseram um número a mais na minha identidade. Aí quando eu fiquei feliz, disseram assim, agora tem que trocar a identidade. E eu já fiquei sabendo que tem outra nova agora com chip, né? Tem que pôr um chip lá com todos os números. Quem não tem identidade com... Agora a identidade ela tem CPF, RG, tem o título de eleitor, tem também a reservista, o tipo sanguíneo. Você pode pôr todos os documentos num documento só. Romanos capítulo 5. Você pode pôr todos os números de documento em um documento só. E aí você pode guardar em casa porque você usa só a carteira de motorista, que é o que vale aí no meio de todo mundo. Mas agora vai ter aquela que vem com o chip, igual cartão de banco. Bendito é o Senhor. Você já encontrou Romanos 5? Bendito é o nome do Senhor. Eu vou ler do verso 12 até o verso 21. Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Quem aqui não sabe por que tem que ficar de pé? Todo mundo sabe por que a gente fica de pé? É em reverência à palavra de Deus? É só para acordar também, né? Você fica acordado, segura a Bíblia na mão. Apesar de estar escrito aí ser muito mais fácil, eu prefiro ler na Bíblia, viu? Quando a gente lê na Bíblia, a gente se obriga a trazer a Bíblia para a igreja, manusear a Bíblia, é uma bênção. Então, tenha sempre a sua Bíblia à mão, amém? Eu vou ler Romanos 5, 12. Encontrou já? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Porque ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação
para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Ore a Deus. Peça a Deus que Deus trate com você nesta noite. Peça ao Espírito Santo que Ele toque na sua vida e te desperte nesta noite. Bendito é o teu nome. Meu amado Senhor, santificado é o teu nome. Pai, nós queremos nesta noite nos apresentar ao Senhor, Pai, com o coração aberto, para receber a tua palavra. Meu Deus querido, toca a vida dos nossos irmãos, toca na minha vida, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, a fragrância do teu amor pela nossa vida, pela nossa alma, Pai. Deus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bendito é o Senhor. A salvação, irmãos, ela é um presente, né? Um presente dado por Deus, por aqueles que recebem a salvação pela fé, elas reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós reconhecemos este sacrifício, aquilo que Jesus fez pela minha vida, pela sua vida, né? O sacrifício feito por Jesus, ele resgatou uma dívida impagável, não tinha como pagar essa dívida, né? Eu tive um amigo que, quando eu o conheci, ele tinha uma dívida grande, e ele recebeu Jesus, aceitou Jesus, e uma das partes da dívida dele era que ele tinha vendido um equipamento que não podia vender. Ele era fiel depositário, era do governo esse equipamento, e ele vendeu. E o dia que ele confessou isso para mim, eu falei para ele, assim, você sabe que Deus pode mudar a lei? Deus pode mudar a lei só por tua causa? E ele ficou me olhando assim, como querendo dizer, imagina que Deus vai fazer isso. Segunda-feira de manhã, não sei se eu estava ouvindo no rádio ou se eu vi na televisão, de que Deus tinha mudado a lei, e quem mudou a lei foi o Lula. Mudou a lei por causa dele. E aí eu liguei para ele, eu falei, olha, procura na internet aí que você vai achar esse negócio aí. O governo não vai mais cobrar de quem vendeu os equipamentos e que você era fiel depositário. E ele procurou, falou com o advogado, e o advogado confirmou para ele. Bendito é o Senhor. No mesmo ano, aquele irmão precisava pagar uma conta, ou não sei se ele não tinha dinheiro, eu não lembro, faz muito tempo. E ligou para ele uma pessoa que ele já não contava mais que iria receber. Ele devia muito, mas muita gente também devia para ele. E essa pessoa deu para ele assim uma quantidade de dinheiro que dava para ele pagar todas as contas e ainda sobraria para ele, né? E Deus foi trabalhando na vida dele. Então, nós temos, irmãos, uma conta impagável. A nossa salvação, ela não tem como a gente mensurar o preço, né? E por isso precisamos ser gratos a Deus, né? O sacrifício feito por Jesus na cruz,
ele foi resgatado na cruz do Calvário, ele tomou a minha dívida, ele cravou na cruz, ele pagou todas as coisas, né? E qual foi o pecado que ele adquiriu? O pecado da desobediência, da rebelião contra Deus, o pecado de Adão. A Bíblia diz que Adão pecou pelo pecado de um homem, toda a humanidade recebeu essa dívida para pagar. E nós estávamos devedores, não tínhamos como acessar, estar com Deus, falar com Deus, sem que fizéssemos sacrifício, sem que compreendêssemos, né, que a nossa dívida era muito grande. Então, alguns comentaristas dizem que a salvação ela veio através do segundo Adão. E não pode ser através do segundo Adão, tem que ser através do último Adão, que foi Jesus Cristo. Porque depois de Jesus Cristo não há mais conta para pagar. A sua dívida está paga. Você creia ou não, você já pagou a dívida, está pago. Né? E quando você busca a sua dívida, o diabo te acusa. Mas quando a gente busca a nossa dívida, ninguém encontra. Bendito é o nosso Deus, porque fez isso por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Né? Você já conhece a história bíblica? Eu acredito que sim. A história de Adão e Eva, a gente conta, e desde criança a gente sabe a história de Adão e Eva, né? Alguns dizem que é maçã, não era maçã, era uma jaca, né? Então, estou brincando, irmãos. A história bíblica, Deus ele criou o homem e todos os dias ele ia ter com o homem. Ele tinha prazer em estar com o homem. Adão e Eva, ou quando a Bíblia diz homem, muitas vezes é ser humano, né? Não é homem e mulher, é homem e ser humano, né? Mas ele tinha uma comunhão diária, ele tinha uma comunhão completa, ele tinha uma comunhão íntima, eles se conheciam, e o dia em que Adão não estava no lugar onde Deus foi, Deus disse assim: Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse onde Adão estava. Mas mesmo assim ele perguntou, e Adão disse: olha, eu fiquei com vergonha do Senhor. Todos os dias Deus vinha ter com o homem, né? Passava um tempo com o homem. E hoje nós temos esse acesso, podemos andar com Deus, andar na presença de Deus. O pecado ele entrou no mundo através de um homem, e esse pecado ele abundou, ele cresceu, e ele reinou na terra, este pecado. E aí todos os homens que foram nascendo descendência de Adão e Eva passaram a herdar esse pecado. Quando o Gabriel estava doente, que ele teve câncer, um dia a faculdade chegou lá e apresentou, pediu para que nós deixássemos ele fazer um tratamento. Era um tratamento com uma enzima chamada selênio, porque eles queriam impedir que os filhos do Gabriel tivessem câncer. Então a gente sempre escuta na família daquele que tem câncer, né? Ah, o meu tio teve câncer, meu pai teve câncer, e meu irmão tem câncer, e eu também tenho câncer, e todo mundo morreu de câncer. Então o Gabriel ele fez parte de um teste, né? De um tratamento, onde eles iriam impedir que as células nascentes do Gabriel fossem criadas de uma forma cancerígena. E ele não passaria para a descendência dele, não sei se daria para passar, mas ele não passaria isso para a descendência dele. Então eles diziam que o selênio ele contribuía para a formação de células perfeitas. Esse selênio ele tem muito agora chama castanha do Brasil, mas era castanha do Pará. Nas nozes, nas castanhas, existe uma enzima chamada selênio em riqueza. E ele tomou muito tempo isso. E o que estraga as nossas células? Os embutidos, presunto, queijo, a salsicha, essas coisas que a gente come aí, vai estragando a nossa célula. Então, para que não passasse o gene do pecado, né, nós não tínhamos como consertar isso, então Deus providenciou através de Jesus Cristo. Hoje nós podemos ver, né, o espírito da morte reinando nessa terra, porque as pessoas rejeitam Deus, as pessoas rejeitam a vida, né?
como consequência da rebeldia contra o próprio Deus, os homens hoje estão mortos em seus delitos e pecados. Então, nem todos aqueles que Jesus quer salvar serão salvos, né? Porque não aceitam, não recebem a salvação em Jesus. O primeiro casal pecou contra Deus e, por consequência disso, todos pecaram. Romanos, no capítulo 3, diz que todos pecaram. Mas aqui no verso de número 17 do nosso capítulo, ele diz assim: se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela ofensa de um, reinou a morte, né? E pela graça de um, vai reinar a vida, e reina a vida, bendito é o Senhor. E quando nós olhamos ao redor, nós vemos a multiplicação do pecado, irmãos. A multiplicação do pecado, da morte, da rebelião contra Deus. As pessoas se rebelam contra Deus, não conseguem, é a síndrome de Caim, né? Não conseguem atingir os seus objetivos, porque querem servir a Deus de qualquer jeito, e Deus não aceita adoração de qualquer jeito, Deus não troca a sua glória por nada, né? Paulo, no capítulo 7, ele pergunta assim: quem nos livrará do corpo da morte? Quem nos livrará dessa morte em que os homens vivem hoje? Nós estamos aqui porque entendemos que é só em Jesus que temos esta vida. Porque se não estivermos em Jesus, não há como, irmãos. Não há como, estamos vivendo a morte, né? Então, nesta meditação, Paulo traz a resposta, que o último Adão trouxe a morte, e o primeiro Adão trouxe a morte, e o último Adão, através da sua morte, trouxe a vida para nós, para mim e para você. E se você hoje tem vida espiritual, vida na sua alma, é porque Jesus pagou o teu preço. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluias. E todo aquele que crer nele, né, tem a vida eterna. Tem a vida. Não existe negociação, não existe um subterfúgio, não existe uma maneira, né, um segundo caminho, um atalho para que nós recebamos a salvação, a não ser em Jesus Cristo. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo, né? Então hoje nós temos condições de ter uma vida abundante. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Hoje nós temos condições, irmãos, de ter uma identidade. O cristão tem uma identidade. E esta identidade, ela não pode ser falsa. Ela tem que ser verdadeira. As pessoas precisam identificar, né? Existe um termo aí que as pessoas dizem que é o termo da carteirada, né? Aquele que é importante, ele fala assim: você sabe com quem você está falando? Né? Então, uma pessoa que fala isso é uma pessoa que tem uma autoridade, ou pelo menos pensa que tem, né? Então, ela tem uma autoridade, ela tem uma identidade. E a gente vê que, né, não quero entrar nesse assunto, mas a gente vê que muitos políticos erroneamente se utilizam do cargo que têm para subjugar outras pessoas, para subjugar muitas situações. Então, hoje nós somos novas criaturas em Cristo. A Bíblia diz assim: as coisas velhas ficaram lá para trás, e tudo se fez novo na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. As coisas velhas não estão mais aqui. E no verso 15 do nosso texto, ele diz, falando sobre a graça, né? Todavia, não é assim. O dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre nós. Aleluias. E aí lá no verso 21, sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqueles que muito pecaram, muito foram perdoados. Aqueles que muito, né, que andaram no vale da sombra da morte, hoje estão com seus pés firmes na rocha que é Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Aleluias, né? Então, aonde reinava a morte, agora através dessa graça,
né, entrou a salvação. Salvação. Né? A nossa salvação, irmãos, ela não está atrelada a nada, a nada. Você não precisa pagar, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa acender vela, você não precisa fazer despacho, você não precisa jejuar muito. A salvação é de graça, irmãos. Ela é de graça, né? Não é mais o pecado que tem que reinar na minha vida. É a graça de Deus, a vida, a justiça, a vida eterna tem que reinar na minha vida. Bendito é o Senhor. A morte já passou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Não está mais, né? Então, se nós formos ler, é uma sequência, né? O capítulo 6, 7 e 8, né? Mas se você for ler o capítulo 8, você vai ver que não há mais condenação. Existia esta dúvida no coração de Paulo no capítulo 7. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará da lei, do pecado e da morte? Né? E aí no capítulo 8, no verso 1, ele diz assim: agora, paz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você prestar atenção, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele é citado 21 vezes em um capítulo só. No capítulo 8, a palavra Espírito aparece 21 vezes, né? Ele nos ajudará, ele reinará, ele falará, ele habitará, ele trará paz, né? Ele testificará de que nós somos filhos de Deus. Bendito é o Senhor. Você está fraco na fé? Leia o capítulo 8 de Romanos, para se fortalecer na presença de Deus. Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, né? Como fazer para reinar aqui na terra? Né? Porque a minha vida está com dificuldade. A minha vida está passando por problema. Às vezes eu questiono, né? As pessoas se questionam a respeito da sua salvação. Né? Bendito é o Senhor. Né? E ficam perguntando como fazer para reinar. Se nós estamos presos em uma natureza morta, uma natureza de corrupção, como fazer para reinar nesta terra? E o conceito de reinado que a gente tem não é o conceito do mundo. O conceito de reinado que a gente tem é o conceito bíblico. E existe um senso comum, né, de que, por ser natureza pecaminosa, eu devo me conformar, que nunca vou atingir a perfeição. Existe esse senso comum. As pessoas, quando falam de santidade, elas dizem assim: nós somos pecadores. Olha, nós temos o pecado de Adão. Só que o pecado de Adão, irmãos, ele já foi revogado. Ele não existe mais, o pecado de Adão, para aqueles que estão em Cristo. Porque a lei do pecado e da morte foi paga na cruz do Calvário. E Jesus arrancou, né? Arrancou isso de nós. Então, nós não devemos nos conformar, né, com a vida de pecado. Nós não devemos nos conformar com o erro. Para isso existe o pedido de perdão. Para isso existe o conserto. Você se coloca na presença de Deus. Mas e se amanhã eu fizer a mesma coisa? Se coloca na presença de Deus e pede perdão. E libera a tua vida do pecado, libera a tua vida do diabo, né? Então, tem como sair dessa semente adâmica. A semente de Adão, ela está em mim, né? Por quê? Porque eu vivo na carne. Mas, no Espírito, eu ando na presença de Deus. Eu ando na presença de Deus. E aí eu uso um exemplo prático, irmãos. Prático. Se você vai diante de um juiz, a começo de conversa, ele já nem deixa você entrar se você não tiver de terno. O teu palavreado não é o palavreado que você usa normalmente. Você não fala uma palavra chula na presença de um juiz. Você não fala uma palavra torpe na presença do teu chefe. Você não fala, porque você sabe que, se você, dependendo da brincadeira que você fizer, ele vai te mandar embora, né? Então nós temos domínio. Precisamos só dominar esse domínio, né? E o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, ele nos leva a toda a verdade. Jesus diz assim: temos que andar na luz e não nas trevas, amém? No capítulo 7, verso 24, está escrito assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Paulo tinha essa dúvida, ele tinha dúvida, ele falou, como é que eu posso, né? Como é que eu posso me livrar disso? Jesus responde essa pergunta lá em João, no capítulo 10, verso 7. João 10, 7. Olha aqui comigo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Como ser livre, né, dessa natureza adâmica? Passando pela porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta da salvação. Amém, irmãos? Jesus é a porta que é o começo de uma nova vida, né? Então, entrará e sairá e achará pastagem. Primeiro, essa identidade de santidade de Jesus nos chama para entrar pela porta. Você quer ter uma vida santa? Passa na porta. Você quer mudar de vida? Passa na porta. Passa por Jesus. Passe por Jesus. Pergunte para Jesus assim, olha, do jeito que está a sua vida agora, né, do jeito que ela está agora, qual seria o crivo? Se Jesus viesse para tocar fogo nas suas obras, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, o que precisaria mudar? O que precisaria mudar? Eu tenho estudado, eu ia falar isso no final, mas eu tenho estudado sobre micro-hábitos. Precisamos mudar. E às vezes a gente pensa que, bom, amanhã de manhã eu vou levantar e vou orar 1 hora. Você não vai orar 1 hora. Você não vai orar 1 hora se você não tem costume de fazer isso. Se você já tem costume de orar, você vai orar. Né? Se você já tem costume pode ser até que você ore 1 hora. Mas se você não tem costume de orar segunda-feira de manhã, você não vai orar 1 hora. Pode até acontecer, mas dificilmente. Então a natureza adâmica, ela está no meu corpo, ela está na minha carne. E a minha carne diz para mim assim, não vai não. Não vai não, porque você vai ficar cansado. E aí com 5 minutos você já está cansado. Com 5 minutos você já está cansado. Bendito é o Senhor. Né? Então, essa natureza, ela está no meu desejo. E eu preciso mudar o meu desejo. O meu desejo precisa sentir prazer nas coisas de Deus. E se eu não sinto prazer, se você não sente prazer nas coisas de Deus, não adianta você querer ser santo. Não adianta você querer amanhã de manhã levantar santo. A Bíblia chama você de santo, mas não adianta você querer santificar do jeito que você gostaria que fosse. Então, mude um pouquinho. Se você não ora amanhã, você pode orar 5 minutos? 5 minutos é muito tempo. É muito tempo para você orar. Né? Põe lá o relógio na tua frente assim, e fala assim, eu vou orar 5 minutos. E ore 5 minutos. Amanhã você ora 8 minutos. Depois de amanhã você ora 10 minutos. Até você criar o hábito. Se você não tem o hábito, é difícil fazer, mas cresça. Né? Então, o nosso desejo precisa estar em linha com a palavra de Deus. Amém, irmãos? A mulher de Ló. Quem conhece a história de Ló? Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Deus disse para Ló, sai daí. Sai daí porque eu vou destruir. Tem lá a história toda, né? Mas a mulher de Ló, ela já estava livre. Ló catou o braço da mulher dele e falou, vamos embora, não olha para trás. Ela já estava livre, ela já tinha saído da cidade, né? Ela já tinha saído da destruição. Mas ela teve o quê? Saudades. Ela queria voltar para trás. Então ela já estava livre, mas ela não estava salva. E a partir da hora em que ela olhou para trás, ela ficou naquela cidade. Né? Quem sabe um dia desses aí, os judeus dizem que o mar Morto está secando. O Mar Morto está recuando. Ele está voltando para trás. O que é o Mar Morto? O Rio Jordão, ele desce lá do Monte Hermon e ele atravessa Israel todinho. E quando ele chega lá no final, existe uma queda, né? Um declive de 400 metros, abaixo do nível do mar. Então, o nível do mar está aqui, 400 metros para baixo está o Mar Morto. Esse Rio Jordão, ele desce para lá. E lá dentro tem tanto sal, tanto produto, né? Enxofre, ácido, não sei o que tem lá dentro, mas tem tanta coisa que
faz a água evaporar. Então toda a água que entra no Mar Morto evapora. Mas de uns anos para cá tem acontecido o quê? As águas do Mar Morto estão secando. Quem sabe qualquer hora dessa vai aparecer aí os Sodoma e Gomorra. Ali embaixo dessa cidade está Sodoma, embaixo desse Mar Morto está Sodoma e Gomorra. Quem sabe qualquer hora dessa vão achar aí a mulher de Ló, né, uma estátua de sal, né? Jesus falou assim em Mateus 5:28, que se a intenção do teu coração for impura, você já pecou. Abriu aqui não? 5:28. Não se engane. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Próximo texto é Gálatas 6:7. Então, aqui, Jesus estava falando a respeito de adultério. Mas a Bíblia está dizendo, sabe o que, irmãos? Que se a tua intenção for impura, você já pecou. E aí, a gente pode usar este princípio para tudo na nossa vida. Se a minha intenção não é agradar a Deus, não adianta eu dizer que quero agradar a Deus. Não adianta eu tentar fazer agradar a Deus. Eu preciso mudar minha maneira de pensar. E não se engane, irmãos, porque a Bíblia não brinca. Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Deus não vai usar 2 pesos e 2 medidas. Deus não vai mudar. Se você não quer Deus, com os seus atos, Deus vai te respeitar. Ele vai te respeitar. E aí vai ficar como a porta da arca, né? Muitos batiam e não vão conseguir entrar. Como as 10 virgens, né? 5 que foram lá embora e quando voltaram já era tarde, né? Não se engane disso. Tem muita gente que está achando que porque eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus na minha vida. Eu um dia confessei Jesus, está salvo. O que vocês pensam disso? Está salvo ou não está salvo? Né? Então, Jesus disse assim, eu sou a porta, a salvação é a porta. Daqui para frente, existe um caminho a ser seguido. Existe um caminho. Paulo diz assim, desenvolva a tua salvação. Desenvolva, faça exercício. Lá em casa, nós estamos fazendo exercício todo dia. Como é difícil emagrecer, irmão. Engordar é tão fácil, não é não? Você come um pedaço de pão, já engorda. Mas para você perder esse pedaço de pão, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Né? Então, não é que eu não tenho mais que me preocupar. Eu tenho que buscar o crescimento, eu tenho que buscar a mudança, eu tenho que buscar o renovo, eu tenho que buscar a santificação. E aí Jesus deixou o Espírito Santo para te ajudar a fazer isso. Ele vai te ajudar, ele é o teu ajudador. Quando você erra e não consegue, né, não consegue mudar, ele é o teu consolador. Mas ele vai te ajudar. Eu falei que eu estou estudando micro-hábitos, né? Os micro-hábitos, eles mexem com nossos neurônios. Eles mexem com a nossa cabeça. Jesus disse assim, Davi disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E aí se você for estudar isso, o pastor de ovelhas, ele não pode deixar as ovelhas no mesmo pasto sempre, porque as ovelhas vão criar trilhas, elas vão passar todas no mesmo lugar e elas vão estragar o pasto. Então o pastor precisa trocar a ovelha de pasto, porque ela sempre precisa ter pastos verdejantes. Ela não vai comer a grama que ela defeca e que ela urina em cima. Então, aquela grama precisa se renovar e o pastor leva para outro lugar. A nossa cabeça, irmãos, ela faz igualzinho, ela cria trilhas. Ela cria trilhas. Você passa a crer em alguma coisa e aquilo lá passa a ser uma realidade na sua vida. E aí você não se incomoda se aquela dificuldade ou se aquele pensamento vier na sua cabeça toda hora. E aí quando vem o pecado, quando vem a destruição, quando vem a morte, vai chegar uma hora que a gente acaba acostumando com isso. E isso é natural do ser humano. Os neurocientistas estão descobrindo isso. Mas eu posso criar trilhas que vão santificar a minha vida. Se eu andar com Deus, se eu andar na presença de Deus, se eu voltar o meu coração para as coisas de Deus, Deus vai se manifestar através do meu pensamento. Isso é um programa que Deus já pôs no teu coração, na tua vida, né? Então Jesus disse assim, entrai
pela porta. A porta é estreita, né, que leva para a salvação. Agora, o que leva para a perdição é um caminho largo, irmãos. É um caminho que não tem proibição. É um caminho que não tem regras. É um caminho que não tem... Isso aí. Então, nós devemos entrar pela porta. Quanto mais eu e você invocarmos a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida, mais nós vamos ter de Deus, mais nós vamos entrar na vida eterna. E vamos desejar, vai chegar uma hora que você deseja a vida eterna, deseja estar com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você sentiu prazer hoje, hein? Necessidade de vir para a igreja hoje? Então, isso é um sinal, irmãos. Isso é um sinal. Tem gente que vem aqui há, né? 1 ano. Quem vem aqui há 1 ano? Ninguém, né? Quem vem aqui há 5 anos? Eu faz 32 anos que vou para o culto domingo, irmão. Se eu não vier, meu paletó se arruma e vai sozinho. Nós não vamos para o culto, né? Por quê? Porque eu já tenho um caminho traçado. Eu já tenho, né? Quem vinha para a escola dominical continua vindo, porque você continua acordando no mesmo horário, não é isso, irmãos? A gente acorda, não tem escola dominical hoje, né? Aliás, domingo vai ter, viu? Para os homens. Domingo que vem vai ter escola dominical para os homens. Eu quero fazer uma reunião com os homens aqui. Vamos falar sobre isso durante essa semana. Gálatas 5, 16. Aleluias. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu alimento a minha alma, o meu espírito, quanto mais eu alimento para as coisas de Deus, mais eu fortaleço a minha vida. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, as vontades da carne. Quanto mais eu ando com Deus, menos eu ando com o mundo. Quanto mais eu amo as coisas de Deus, menos eu amo as coisas do mundo. E isso precisa fazer parte do meu interior. Você não precisa ficar proclamando e gritando. Eu acho que isso é consequência, né? Um homem entrou lá na loja lá e... né, vocês já oraram? Quem sabe foi um anjo de Deus que foi mandado lá para cumprir a meta, mas, na verdade, né, pelo que o pastor Elton conta, a gente sabe que Deus está trabalhando no coração lá do dono da loja lá, né? Vai chegar uma hora que esse homem não vai resistir, não vai resistir. Por quê? Quem anda com crente, vira crente, irmãos. Tem que virar, se não virar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Pastor Clarismundo que conta uma história de que um pastor desafiou os muçulmanos. Nós vamos dobrar o joelho aqui, eu e vocês, e nós só vamos levantar quando um de nós dois se converteu ao Deus do outro. Quem vocês acham que se converteu? O pastor e o muçulmano. O pastor se converteu ao muçulmano. Porque ele pôs toda uma mesquita, todo um país em oração por causa daquilo. Por que é tão difícil, irmãos, entrarmos no mundo muçulmano? Porque às 5 horas da manhã, lá no Japão e no Vietnã, eles começam a orar. Eles oram 5 vezes por dia. Eles começam a orar. Às 6 horas, às 7 horas, e o sol vem nascendo e eles vêm orando. Acorda e ora. Mas às 9 horas da manhã, já é a segunda oração lá no Vietnã. Aqui já está no, né? Já está no meio, já está lá na Mongólia, sei lá eu onde que eles estão. E aí quando o sol chega lá nos Estados Unidos, a última oração está nascendo lá no Vietnã. E é uma onda, são várias ondas de oração. E a gente sabe que tem crente que não ora hora nenhuma, momento nenhum. Crie um micro hábito na sua vida de fazer oração. Eu vou orar 1 minuto. Você pode orar em 1 minuto? Tem um desafio que eles fazem na internet, é você dar o seu testemunho em 1 minuto. Contar o que Jesus fez. Como você era, o que Jesus fez e como você está agora em 1 minuto. Ore 1 minuto. Pare, tenha um pedido de oração.
clame a Deus pelas suas necessidades. Antes de você sair de manhã, apresente a Deus os teus clientes, apresente a Deus o teu patrão, apresente a Deus o que você for fazer, apresente a Deus. Peça livramento. Deus, me livra do demônio, me livra do mal pagador, me livra do usurpador. Deus, abençoa o meu dia, Deus. Ore a Deus, para que Deus manifeste a glória dele na tua vida, amém? Então, quanto mais você invocar a presença de Jesus Cristo na sua vida, através do Espírito Santo, mais você vai ter de Deus na sua vida. Bendito é o Senhor, né? Então, antigamente, existia um folheto, é o folheto das 4 leis espirituais. Quem conhece esse folheto? Né? O folheto das 4 leis espirituais, ele dizia assim, olha, sou pecador, Deus te ama, preciso reconhecer e preciso aceitar Jesus. Estávamos separados de Deus. E aí lá no final do folheto, eles mostram lá um trono. E esse trono, nós estamos sentados nesse trono. Nós somos governantes da nossa vida. E o que precisa acontecer para que Cristo viva na minha vida? Eu preciso sair desse trono e deixar Jesus Cristo viver nesse trono. Esse trono é a minha vida. Então precisamos deixar que Jesus reine na minha vida. E isso não muda, irmãos, não muda. Pode ter a igreja que for, pode ter a ideia que existir. Jesus precisa continuar sendo Senhor. Amém, queridos? Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Já estou terminando. 7h30. Eu tenho que sair do trono. A natureza adâmica tem que sair da minha vida, irmãos. O desejo carnal, o desejo do mundo tem que sair da minha vida. E eu preciso desejar o céu. A gente não ouve mais pregação do céu, né? O céu é um lindo lugar, maravilhoso, glorificado seja o teu nome, eu quero ir para lá, né? Hoje o que a gente ouve muito é as pessoas dizendo assim, não, ainda falta muita coisa para eu fazer, eu tenho que me formar. Não volta não, Jesus, não volta não, né? Tem gente pedindo para Jesus não voltar, ao invés de nós dizermos, Jesus volta. O Espírito Santo ele não pode ser uma peça decorativa na minha vida. Um dos livros que eu li aí sobre o Espírito Santo, do John Bevere, ele diz que o Espírito Santo é a pessoa mais importante da igreja, hoje, mas é a menos acessada, é a menos relacionada nas nossas vidas. Então, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida como uma pessoa atuante. Assim como Deus todos os dias ia ter com Adão, como Deus todos os dias ia se relacionar com o homem, com a mulher, com o ser humano, nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor, né? É o conceito do plantio do milho. Já vou terminar. Plantio do milho. Então, uma espiga de milho, você coloca 3 grãos. Quando eu morava no Vale da Bênção, eles falavam isso. Coloca 3 grãos. Pode ser que nasça os 3, mas se não nascer um, pelo menos 2 vai nascer. Cada caule vai dar 5 espigas. Cada espiga tem 800 grãos. Então você pega tudo isso e planta de novo. 4.500 grãos. E aí você faz a proporção, né? Em 5 anos, o mundo inteiro estaria tão cheio de milho que nós não precisaríamos comer mais nada, só milho. Sustentaríamos a humanidade, né, só com milho. Jesus na minha vida, irmãos, Jesus na sua vida tem que ter a mesma proporção, né? Você teria coragem de fazer o que esse pastor fez? Ei, vocês oram aqui de 2 em 2? Que revolução que deve ter sido, irmãos. Que revolução que deve ter sido. Chega lá no teu emprego lá amanhã, onde você for trabalhar de manhã, para ser a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que Jesus ama todos vocês aqui. Aquele que estiver endemoniado vai se manifestar, irmãos. Vai se manifestar. Mas você vai ouvir um amém. Você vai ouvir alguma coisa lá que vai abençoar a sua vida. As obras do Espírito têm que saturar, em primeiro lugar, a minha vida, irmãos. A minha vida. Eu tenho que buscar me relacionar com Deus, porque a minha identidade não é mais a identidade mundana, a minha identidade é a identidade de Cristo, amém? Bendito é o nome do Senhor, né? Você tem vontade de servir a Deus em oração? Ore,
Ore. A minha mãe, ela frequenta uma casa aqui de idosos. E lá eles pediram, né, como é que você, quais são os remédios que ela toma? E aí me deram lá e me ensinaram ela a tomar um remédio. Aí ela toma remédio às 2, às 4, às 6, às 8 e às 9. Então, das 8 e das 9 sou eu que dou. Mas às 2, às 4, às 6 tem lá uma série de remédios que ela toma para tirar a ansiedade. Mas só que final de semana sou eu que tenho que fazer isso. Aí eu pego o meu celular e ponho para despertar às 2, às 4, às 6, para eu não esquecer, porque se eu esquecer, eu pago um preço caro por isso, porque ela não toma um remédio. Mas eu ponho e não esqueço. Você tem que fazer isso com a sua vida de oração. Você tem que pôr, você tem que ter pedido de oração. Lá no teu WhatsApp, cria um grupo, eu mesmo. Põe o teu número de telefone e não ponha mais nenhum. E anote pedidos de oração. Faça oração todos os dias. Crie este hábito. Pegue um versículo bíblico, lá você tem a Bíblia baixada na tua coisa, acessa lá na tua Bíblia assim, ó, nessa Bíblia digital. Versículo diário. Todos os dias, essa Bíblia vai te mandar um versículo diário. E você ora em cima desse versículo na primeira pessoa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu posso descansar. Descansarei, né? Que direi do Senhor? Aleluias. E aí é assim, vai em frente. Criar hábitos de oração, se voltar para Deus, irmãos, porque a tua identidade é a identidade do Senhor. Eu gosto do pastor Edilson, que ministrou aqui, ele falou isso. Ele falou, nós temos o DNA de Deus. Deus pôs o DNA, passou do sangue dele sobre a minha vida. E hoje eu sou uma nova criatura, porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho uma herança para receber, irmãos. E todo mundo gosta de receber a herança, né? Mas a gente tem visto hoje que poucos querem ser filhos, né? E quando querem ser filhos, querem receber a herança antes do tempo. E aí acontece o filho pródigo, né? Então, faça pequenas mudanças na sua vida, né? Fale do amor de Deus. Hoje nós temos uma identidade em Cristo. Aleluias. Amém? Eu vou falar mais sobre isso. Eu, procurando sobre esse assunto, eu encontrei uma pregação, que eu não vou contar para vocês qual que é, não, porque ela é muito abençoada. Mas ela disse para mim que eu não sou o espermatozoide que venceu. Eu não sou. Muita gente diz assim, você é o espermatozoide que venceu, né? 3 milhões de espermatozoides estavam correndo lá, você foi o que chegou. Não foi, não. Você chegou lá foi porque Deus quis. Você chegou lá porque Deus determinou que você fizesse isso. E ainda que o mundo inteiro diga para você que você não vale nada, né? Deus diz assim, você é o vitorioso, porque eu queria que você fosse. Aleluias. Essa é a tua identidade em Cristo. Eu acho que sexta-feira eu vou pregar e vou falar sobre isso. Bendito é o Senhor. Domingo que vem eu vou dar oportunidade para os irmãos aí. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé. Santificado é o Senhor. Santificado é o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Bendito é o teu nome. Vamos passar para a ceia do Senhor. Eu quero que você, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, você apresente a tua vida diante de Deus. Se você entende que esta palavra falou com você e você precisa de mudança, agora é o momento, né? Agora é o momento. Se você não tem tido vitória na sua vida, se você está precisando de uma mudança e entende que essa mudança precisa acontecer, libera agora, em nome de Jesus, confessando. Senhor, eu não tenho tido vitória. Em nome de Jesus eu te peço perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já te deu condição. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Já está dado para você, já foi enviado para você. Pastor Elton falou aqui que o anjo já foi liberado lá no céu, a tua bênção, Daniel. Existe uma luta, que é a luta para impedir que você receba a tua bênção. E muitos estão acomodados. Não, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não, irmãos.
A bênção de Deus, ela é residente sobre a tua vida, irmãos. O dízimo, a oferta, a manifestação de Deus, irmãos, ela tem que ser uma coisa corriqueira na sua vida, não tem que ser um evento, não tem que ser um evento. Quando você não faz alguma coisa para Deus, você está dizendo, eu não tenho fé, Deus, para fazer. E não adianta você dizer, eu tenho fé para orar. Não, é na pequena coisa que você faz. E 10% daquilo que passa na tua mão é a pequena coisa, é a menor coisa que Deus escolheu para você fazer. Bendito é o Senhor. Então, feche teus olhos agora. Eu vou fazer uma oração e nós vamos passar para a ceia do Senhor. Eu quero que ninguém se mexa agora, eu quero que você ore agora. Fale com Deus. Deus falou com você? Entrega para Deus a tua vida. Em nome de Jesus eu te digo isso. Amado Deus, em nome do Senhor. Pai, eu quero clamar agora, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, se mova aqui, ó Deus, trazendo à existência coisas que não existem. Em nome de Jesus, Pai. Toca agora, Senhor. Fortalece o fraco, Senhor. Cura o doente, Senhor. Renova, Senhor, aquele que precisa de mudança, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, diga para Deus, Senhor, faz alguma coisa. Não nos deixa, Senhor, ó Deus, viver no marasmo. Não nos deixa, Senhor, viver na apatia. Deus, queremos ser ativos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Queremos Te bendizer. Em nome do Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados agora, Senhor. Ó Deus, as nossas falhas, Pai. Não temos vencido, Senhor, em algumas áreas da nossa vida, Pai. Mas eu te peço agora que haja um renovo, Senhor. Pai, eu tenho uma aliança. Eu não me esqueço da aliança que o Senhor tem comigo e que eu tenho com o Senhor, Pai. Ó Deus, a Tua aliança ela é eterna. A Tua aliança ela é permanente. A Tua aliança ela é duradoura. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e Te damos graças. Amém. Queria chamar as irmãs do grupo Sopro de Deus. Me ajudar aqui? Em nome do Senhor. Santo é o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Paulo disse assim, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças e partiu. E disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluias. Bendito é o Senhor. Estamos anunciando a morte do Senhor nesta noite. Estamos lembrando o sacrifício que Jesus fez. Este não é o sacrifício. Este é o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Este não é o corpo de Cristo. Este é o pão que representa o corpo de Cristo. Então, quando nós pegamos este pão aqui feito por farinha, voltamos a fazer este mês aqui, graças a Deus, ficava meio desconfortável, né? Tentamos fazer da melhor maneira possível.
Mas quando nós pegamos deste pão aqui, né, e a irmã que prepara debaixo de oração, bendito é o Senhor, né? Quando pegamos este pão, nós lembramos do sacrifício. E este sacrifício, irmãos, ele não pode ser banalizado na sua vida. Alguém morreu por você. Alguém, né, sofreu no teu lugar. E você não pode se esquecer disso. Você tem que ser grato a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Bendito é o Senhor. E assim como a gente vai consagrar este pão, eu quero que você consagre a sua vida. Coloque diante de Deus a sua vida, dizendo: Senhor, olha, em nome de Jesus, você já pediu perdão a Deus? Já limpou teu coração? Então você está apto a tomar a ceia do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Soberano e amado Deus, estamos reunidos em nome de Jesus, Pai, e assim, Pai, abençoamos esses pães diante do Senhor, Pai. Nós nos colocamos nesse momento, Pai, porque junto com o Senhor iremos ceiar, Pai. Portanto, abençoa cada vida que aqui está, abençoa em nome de Jesus esses pães, Pai, que a gente venha cumprir a Tua palavra no dia de hoje, e para que o Teu nome continue sendo exaltado por cada um, Pai. Que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, Pai, e assim nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Amém, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
Glória a Deus, buscando a tua face, Senhor, cada dia, Pai, diante de ti, Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Bendito é o Senhor. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer, viverá eternamente. E eu darei a vida pelo mundo, a vida do mundo, que é a minha carne. Aleluias. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Bendito é o Senhor. Este é o corpo de Cristo. Morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados. Jesus tomou o pão nas suas mãos e ele deu graças. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se negou, Pai. O Senhor não se, ó Deus, não se eximiu dessa responsabilidade. Bendito é o teu nome. E ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei todos vós. Amém? Vamos participar em nome de Jesus. Por semelhante modo, Jesus tomou o cálice e ele deu graças, ele também deu graças. Este é o cálice da nova aliança, nova aliança. Saudades de estar aqui. Aleluias. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus e Pai, com esses elementos, com essa mesa, Senhor, trazemos à memória a Tua palavra que nos diz que nos está preparado um banquete celestial nos céus. Ó Pai, o nosso coração arde e anseia, ó Pai, por nos assentarmos à mesa contigo. Ó Deus, não há maior esperança do que essa, Pai, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Ó Pai, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos garantiu, Pai, esse banquete, essa festa. E nós celebramos, Pai, não estando lá já, mas sabendo que estaremos, Pai. Ó Deus, é em nome de Jesus que o Senhor venha se fazer presente, Pai, neste momento, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluias. Bendito é o Senhor. Vamos adorar a Deus. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar
pelas bênçãos sem fim. Grande é o amor por mim, confio sempre em ti. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus, a Bendito é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse assim: quem bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois o meu sangue é a verdadeira bebida, e quem bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aleluias. Jesus tomando o cálice. Aleluias. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluias. Todas as vezes que vocês se reunirem, nunca se esqueçam, né? Nunca se esqueçam. Participem do meu sangue, participem do meu corpo. Amém, queridos? Este é o sangue da nova aliança. Vamos participar juntos, em nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o teu nome, Deus. Bendita é a tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus? As crianças já estão aí? Rapidamente, vamos tentar recolher os cálices. Rafael, você pode me ajudar?